Olá, estou chegando para trazer para você dos 7 princípios espirituais que regem a riqueza e a falência. Hoje, trazendo o 4º princípio. O 4º princípio está baseado em Provérbios 24, verso 16. Nessa fala do sábio rei Salomão, ele fala sobre a fortuna que vem para quem persiste, não para aquele que descansa ficando na sua zona de conforto. Ele diz que ter capacidade para aprender e se reinventar é a razão para manter a riqueza. O verso é muito claro, ele diz assim, 24:16, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Ora, meu amigo, minha amiga, talvez você diga assim, realmente, toda vez que eu planejo algo, parece que vai dar certo e de repente não dá certo. Aí, aquilo que você estava cogitando que fosse lhe trazer riqueza, você identifica a falência. O que é que está acontecendo? Veja bem, a nossa realidade, ela revela a nossa identidade. Então eu quero propor para você o seguinte, presta bem atenção no que disse esse versículo, que 7 vezes cairá o justo, mas se houver persistência, ele vai se levantar. O que nos leva a manter a riqueza, a obter e fazer a manutenção dela, é a nossa persistência. É também a capacidade de aprender e a se reinventar. Talvez você diga, mas eu estou cansada, estou cansado, isso já não faz mais sentido para mim. Veja bem, tudo tem o seu tempo. Se até esse momento você ainda não desfrutou da riqueza que você deseja, independente de qual área você escolheu e sonha com isso, a hora é agora. Toda realidade mostra a nossa identidade. Então, a primeira pergunta que deve ser feita é: quem eu sou? Qual é o meu propósito? Quando eu realizar o meu sonho, como estará meu estado emocional? Com as respostas que você trouxer para estas perguntas, você vai identificar qual é o sentimento que predomina dentro de você. Porque se a tua riqueza tiver um propósito que venha manifestar uma missão de alma, uma missão de vida, um objetivo concreto, e que nele a primeira coisa seja manifestar a glória de Deus, o projeto dele. Veja que lá em Gênesis, capítulo 1, verso 26, 27 e 28, está registrado que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Você acredita que Deus criaria um ser humano para ser próspero, rico, abundante, e o outro para viver tentando e falindo? Não. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Basta conhecer um pouquinho sobre quem é o Criador, quais são seus atributos, qual é a sua personalidade, qual é o seu pensamento. Está registrado na Escritura Sagrada um texto que diz da parte dele: eu sou o que sou. Eu é que sei que pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz para lhes dar o fim que desejais.
Deus, o Criador, a mente divina, o Espírito infinito, como você queira identificar o seu Criador, ele não tem filhos prediletos. Somos todos iguais perante a Deus, perante a lei da terra, perante os homens. Todos temos as mesmas necessidades básicas. Todos temos 13 sentidos, ou melhor, temos 13 sistemas, e dentro desse sistema, o sistema representacional, todos temos os 5 sentidos. Nós temos a visão, a audição, o olfato, o tato e o paladar. Onde é que está focado os teus 5 sentidos? Onde está o seu sistema representacional? Onde está e onde ele está te levando? Veja, a ciência hoje prova que nosso coração é um aparelho eletromagnético e ele é 5.000 vezes mais potente do que o nosso pensamento, do que a nossa mente. Então, o que é que eu e você precisamos ter é congruência naquilo que sentimos e naquilo que pensamos. O que pensamos e o que sentimos deve estar de comum acordo e alinhado à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 12, no verso 2, ele diz: mas renovai a vossa mente pelo vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para quê? Para irmos bem. Uma certa vez Jesus diz aos seus discípulos: vós sois a luz do mundo. Como podemos esquecer que somos luz? Como podemos permitir que nossos pensamentos nos conduzam em trevas? A treva, ela literalmente, a treva, ela traz medo, insegurança, desconfiança. Mas quando você coloca uma lanterna, acende uma luz, uma lâmpada, a treva vai embora. A luz te mostra exatamente o que tem no ambiente, o que está por ali. Numa estrada escura, os faróis do carro ilumina se há perigo, se há um objeto na estrada que pode te impedir. Se Jesus disse: vós sois a luz do mundo, um mundo de negócios, um mundo de pessoas, um mundo de sonhos, um mundo que na grande maioria das vezes nosso pensamento não enxerga, porque é um mundo invisível. Porém, riqueza, prosperidade, abundância é dom de Deus. Se você não tem ainda a clareza, a compreensão, reflita no que diz a palavra. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Jesus é o exemplo. Jesus é o manual de instrução. A falência, ela não está só na vida financeira. A falência pode bater na porta da nossa vida sentimental, familiar, profissional. A falência, ela pode até chegar, mas num momento de pré-queda, onde você rapidamente busca o entendimento por intermédio da palavra. E qual é o entendimento? É acreditar no que Jesus disse que ele veio fazer. Ele veio cumprir a lei. E ele deixou só 2 mandamentos pautados na lei:
Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então o resgate tem que começar, o resgate para uma riqueza, o princípio espiritual que rege a riqueza e a falência, nesse quarto princípio, na verdade, o princípio de que, nesse terceiro princípio, é de que eu tenha resiliência e entender que fortuna vem para aquele que persiste, para aquele que se autoconhece, se autoavalia e se autoestima. Ame você primeiro. Talvez você diga, mas eu tenho encontrado tantas travas, não sei como resolver isso. Analise qual é a dor que bate, qual é o sentimento que bate quando você vai realizar alguma coisa. Ali tem o sentimento ancorado numa causa raiz. Talvez do 0 aos 7 anos, você foi uma criança que teu inconsciente generalizou tudo o que viu e ouviu, sentiu através do olfato, sentiu através do tato, percebeu, porque todos temos a percepção, e registrou. Tudo que o inconsciente registra, que é desconfortável, ele está conectado a um sentimento que traz desconforto. É preciso, então, avaliar. E quando você faz essa avaliação, você está validando o poder que Deus te deu. Porque Deus, através de Jesus, através do Espírito Santo, Ele ministra no meu e no teu coração. Que lembre-se que Ele nos deu um espírito de poder, amor e moderação. Então esse poder está dentro de nós. Agora precisamos conhecer qual é o nosso propósito e a intenção pela qual desejamos a riqueza. Independente de qual área está batendo um sentimento de escassez e de pobreza, onde a falência bateu na tua porta, se instalou e quer ficar. Hoje, com esse entendimento, busque expelir as dores emocionais. Converse contigo mesmo, assim como Davi um certo dia disse para si mesmo: por que te abates, ó minha alma? Por que te afliges dentro de mim? Se o meu Redentor vive e ainda se manifestará. Tem uma outra pessoa que experimentou por muitos anos a falência, o fracasso, a dor e a doença. Foi Jó. Jó era um homem riquíssimo dentro do seu tempo, um homem muito rico, e num determinado momento, dentro do contexto da história que Jó viveu, Jó foi provado, perdeu todos os bens materiais, perdeu inclusive a saúde do corpo físico. Mas num momento de confronto com a sua própria esposa, com a sua própria mulher, ele disse para ela: você fala como uma louca, porque o meu Redentor vive. Ele declarou que ele continuava confiando. O que ele fez nesse momento? Ele validou o poder, a autoridade e a intenção que havia nele. E ele deu todo o crédito ao seu Criador, que fez a sua imagem e semelhança. A imagem e a semelhança de Deus não é deturpada, não é fracassada, não vive no vitimismo, no derrotismo, no medo de errar, no medo de que não vai dar certo. A imagem de Deus é eu sou. Então, a partir desse momento, declare quem você é em Deus. Quem você é, honrando o teu nome, a tua idade, a tua experiência. Você é um ser de luz.
um ser espiritual, um ser que se permite ser feliz, tomar posse, desfrutar e fazer a manutenção da riqueza que Deus te deu. Está escrito na palavra: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Essas bênçãos já existem. Elas estão no mundo espiritual. Eu é quem, com autoridade, no poderoso nome de Jesus, as chamo para que se manifestem. Para isso eu tenho que ter pensamento e sentimento congruente. O sentimento, ele é mais forte que o pensamento. Então, não basta repetir frases diariamente, frases fazendo reforço positivo. É preciso falar as frases, declarar, verbalizar e sentir. É com o sentimento e com o pensamento que você aplica o princípio da fé, que é o princípio da visualização. Quando tudo isso congruente se une, você então coloca um basta nessa falência, nesse fracasso, nesse marasmo. Você declara definitivamente. E o primeiro sinal da sua riqueza, da sua prosperidade, da sua abundância, nasce aqui dentro. Nasce com a convicção de que eu sou mais que vencedor. Eu sou aquele que consegue realizar todos os seus sonhos, seus projetos. Aquele que encontra a resposta, a saída e que enfrenta os desafios com sabedoria espiritual. Pois bem, se fizer sentido para você essa reflexão que eu trouxe aqui, dá o seu like, seu sinalzinho de positivo nessa live, nesse conteúdo. Compartilhe com mais alguém se fez sentido. E se você quiser crescer um pouco mais, na descrição do vídeo abaixo eu tenho alguns links de alguns produtos que eu tenho lançado na Hotmart, que vai te ajudar muito a ouvir, interpretar, generalizar e associar ao teu padrão de vida. Mude o teu padrão mental, que o teu padrão de vida já é um sucesso. Deixo-lhe um beijo no coração e volto em outro momento para lhe trazer o quarto princípio das leis espirituais que regem a riqueza e a falência. Falarei no próximo vídeo sobre o princípio do ego. Deixo-lhe um beijo no coração e até a próxima, querendo Deus.